Na aula de hoje, viajaremos para a antiga Pérsia e conheceremos o livro de Esther, um dos mais fascinantes e interessantes livros da Bíblia. E ainda teremos uma participação especial, que a aula de hoje está imperdível. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que é o nosso visitante frequente, obrigado mais uma vez pela sua presença. Se você ainda não conhece o nosso canal, convido a se inscrever no nosso canal. Essa é a nossa videoaula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Antes de avançar um pouco na história de hoje, um recado para você que está nos visitando. Se você quer ter uma noção geral do Antigo Testamento, aqui na descrição do vídeo eu coloquei um playlist com um resumo de boa parte do Antigo Testamento em 3 vídeos, de 20 minutos aproximadamente cada um, mostrando a história do Antigo Testamento desde Abraão até o final do Antigo Testamento. Hoje nós estamos na lição de número 13, Esther e Mordecai. Nós temos usado como referência para as nossas aulas essa revista que está aparecendo aqui no vídeo de vocês, que é da editora Cristã Evangélica. A revista se chama História de Israel, do Reino Dividido ao Exílio. Não é um material obrigatório, é apenas uma referência didática que nós temos usado para as nossas lições. Se você puder adquiri-lo, ótimo. Se você não puder, não há problema nenhum. Você pode continuar acompanhando as nossas aulas tranquilamente. A nossa lição está dividida em 4 partes. Parte 1. Esther, sua família e sua criação. Parte 2. A inimizade de Amã. Parte 3. Mordecai e Esther entram em ação. E parte 4. Os judeus são salvos e respeitados. Então, só para a gente se situar na história, na aula passada nós vimos um pouco sobre Daniel e como Daniel participou dessa transição entre o Império Babilônico e o Império Persa. Nós estamos agora no meio do Império Persa e haviam judeus e pessoas de várias outras nacionalidades ali presentes para servir ao Império, para servir ao rei persa naquele momento. A história de Esther e Mordecai, que nós vamos trabalhar nessa lição, tem alguns fatos bem interessantes. Primeiro, que toda a história está baseada no livro de Esther. O livro de Esther é um livro que foge um pouco à regra, ele é um livro bastante diferente no contexto do Antigo Testamento. Ele é um livro que, curiosamente, ele não cita o nome de Deus nenhuma vez. Apesar, é claro, nós concordamos que é um livro que faz parte do cânon do Antigo Testamento e é um livro que mostra o agir de Deus através da história. Mas é uma curiosidade interessante que vale a pena ser comentada. Um outro ponto interessante é sobre esse segundo personagem do livro, que é Mordecai, ou Mardoqueu, conforme algumas traduções. E curiosamente, algumas pessoas colocam ele como tio de Esther. Só que historicamente, de acordo com os textos, faz muito mais sentido que ele seja um primo de Esther. Esther era órfã de pai e mãe, então ela foi criada por esse primo mais velho, Mardoqueu. E realmente às vezes é um pouco mais complicado você desvendar o parentesco de alguns personagens bíblicos, porque muitas vezes a palavra traduzida ali é simplesmente parente, era parente, então pode ser um primo próximo, um tio, mas de acordo com as referências citadas, muito provavelmente de fato Mardoqueu era um primo de Esther, que a criou como se fosse sua filha. Pois bem, na primeira parte da nossa lição então, vamos entender um pouco sobre as origens de Esther. Então no reinado da Pérsia, o rei Assuero ele depôs a rainha Vasti. Portanto, ele precisava de uma nova rainha, ele precisava de alguém. E foi feita uma espécie de concurso entre várias moças bonitas da região. E Esther foi levada, juntamente com as várias outras, para ser apresentada diante do rei. Esther o agradou e foi feita rainha. Porém, ela continuou respeitando os ensinamentos do seu primo, que era praticamente o seu pai. Porém, ela não declarou a sua ascendência judaica. E aconteceu algo interessante quando Esther foi morar no palácio. O seu primo Mordecai estava ali nas proximidades e ele ouviu uma conversa conspiratória contra o rei. Ele foi e contou à rainha Esther os planos que ele havia ouvido para matar o rei e assim então Mardoqueu prestou um importante serviço na própria segurança do rei. E uma observação importante, conhecendo um pouco do Império Persa, se você estudar um pouco da história antiga, era um império que tinha o costume de registrar muito bem todas as ações que aconteciam no reino. Essa prática acabou ajudando Mordecai e ajudando o povo judeu como um todo também. Parte 2. A inimizade de Amã. Temos um novo personagem na história. Esse será o grande inimigo citado aqui no livro de Esther. Foi o personagem Amã. Amã ele foi elevado à mais alta posição do reino.
praticamente o segundo homem ali depois do rei. E todos o reverenciavam, todos o adoravam, menos Mordecai. E é óbvio, isso acabou irritando muito Amã. Como qualquer pessoa hoje em dia sedenta por poder, sedenta por influência, eles querem ser idolatrados a qualquer custo, eles querem ser adorados, praticamente como deuses. Então o fato de Mordecai não o adorá-lo o irritou profundamente. Então Amã resolveu em seu coração que deveria exterminar todos os judeus. Olha só que interessante, estamos tratando aí de um proto-Hitler. Ele lançou sortes para saber quando seria isso, e o mês de Adar foi o mês escolhido, que é o equivalente ao mês de fevereiro ou março da nossa época. E como é que ele justificaria essa matança toda? Ele foi até o rei e disse que os judeus não cumpriam todos os mandamentos do seu reino, dentre eles essa questão da adoração, e que, portanto, deveriam ser exterminados. Pois bem, o rei Assuero aceitou essa denúncia, entregou para Amã o seu anel para fazer o selo, né, das correspondências, e Amã escreveu, então, cartas em nome do rei para todas as províncias do reino da Pérsia, cada um em sua própria língua, falando a data onde seriam exterminados os judeus e tomados todos os seus bens. Pois bem, essa história então chegou até os ouvidos de Esther, chegou até os ouvidos do seu primo Mordecai, e isso gerou uma preocupação muito grande. Esther poderia simplesmente se esquecer das suas origens, afinal ela agora havia sido promovida rainha, então ela estava livre. Porém, o instinto de coletividade falou mais alto, coisa que infelizmente anda em falta nos nossos dias. Nós vemos pessoas muito preocupadas com o seu próprio umbigo, preocupadas com sua própria vida e não pensando no coletivo. Então aqui tem uma lição importante da rainha Esther. E o que ela fez nos próximos pontos da nossa lição nos chama muito a atenção. História de Israel para hoje. Se o grande inimigo dos judeus era orgulhoso, cruel, inteligente e astuto, o inimigo da nossa alma o é. E muito mais. Só o venceremos se usarmos toda a armadura espiritual e na força e sabedoria que o Senhor nos fornece, conforme o texto de Efésios 6, de 10 a 18 e 1 Pedro 5, de 8 a 10. Terceira parte da nossa lição, Mordecai e Esther entram em ação. Pois bem, publicado esse decreto, que praticamente autorizaria o extermínio dos judeus, Mordecai então falou com Esther e pediu para que ela falasse ao rei para que cancelasse esse decreto de alguma maneira. Só que, é claro, Esther temeu, pois ninguém poderia chegar na presença do rei sem ser chamado, nem mesmo a própria rainha. Estamos falando aqui de uma monarquia totalitária. O rei era o todo-poderoso, era praticamente uma divindade, então chegar na presença do rei sem ser convidado era uma ousadia sem tamanho, algo muito arriscado. E Mordecai então comentou algo muito interessante, que foi o seguinte: será que não foi para este momento, para essa ocasião que você foi elevada a rainha? E é nesse momento que nós conhecemos a coragem dessa grande mulher da Bíblia, que foi Esther. E Esther também mostrou uma sabedoria muito interessante. Ela se apresentou e o que ela pediu? Um banquete. Esse foi o pedido muito sábio, por sinal, da rainha Esther. E nesse banquete ela pediu que trouxesse Amã também, para que eles pudessem conversar. E aí ela iria explicar a situação toda. Só que, resumindo um pouco a história, ela fez isso por umas 2 vezes. E aí, por ironia do destino, olha só que interessante. Lembrando que Amã era o grande inimigo. Amã ele se sentiu lisonjeado de ter sido convidado pela rainha para um banquete e passou a contar vantagens a respeito disso. E olha só o que a esposa de Amã sugeriu. Que fosse feita uma forca para Mordecai. E Amã, obviamente, adorou essa ideia e mandou construir uma forca para Mordecai. E Amã só ia sossegar quando ele conseguisse exterminar os judeus, principalmente Mordecai, que era aquele que não lhe prestava adoração, não lhe prestava reverência. E pelas ironias do destino, ou melhor, pelo destino traçado por Deus, naquela noite o rei teve insônia, e para passar aquele tempo que ele não conseguia dormir, ele pediu que fosse trazido o livro dos feitos memoráveis, que provavelmente era uma espécie de registro, né, de tudo aquilo que tinha sido feito. Lembram lá atrás quando eu comentei como o reino da Pérsia era muito zeloso em gravar todas as informações? Pois bem, foi lido então um registro de que o próprio Mordecai havia denunciado esse plano para matar o próprio rei. E o rei ficou incomodado por saber que não havia sido feita uma homenagem àquela pessoa tão importante, né, que havia ajudado a desvendar um plano conspiratório. Então o rei falou: chame algum oficial que estiver no pátio. E quem estava no pátio? Amã. E aí o rei lhe perguntou: o que eu deveria fazer para alguém que eu gostaria de honrá-lo? E Amã,
um homem bastante orgulhoso, achou que estivesse falando dele. Então ele sugeriu tudo aquilo que ele queria que fizesse para honrá-lo, supostamente. Porém, quem foi honrado nessa história toda foi Mordecai. E aí, nesse novo encontro, nesse novo banquete, finalmente a rainha Esther revelou ao rei o que havia acontecido a respeito dos judeus. Ela falou que era judia e contou que Amã havia feito esse plano para exterminar os judeus. O rei ficou furioso e mandou enforcar Amã. Curiosamente, na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Que grande ironia. Parte 4 da nossa lição: os judeus são salvos e respeitados. Algo curioso é que na Pérsia nenhum decreto real podia ser revogado, e já havia sido dado o decreto de que os judeus seriam mortos. Qual foi então a solução encontrada? Um outro decreto real dando autorização aos judeus de se armarem e se defenderem, que foi o que de fato aconteceu. Aqueles que tentaram matar os judeus se organizaram e os mataram. Porém, eles não tomaram seus bens, como seria o decreto original contra os próprios judeus. Os judeus mataram seus inimigos, aqueles que tentaram matá-los, porém não tomou seus próprios bens. Com isso, os judeus foram respeitados naquele momento. Algo importantíssimo, né, para os próximos passos das nossas aulas, que nós vamos ver aí na reconstrução. E chamou a atenção o fato deles não terem tomado os bens daqueles que o queriam matar, porque o propósito dos judeus era a autopreservação e não o enriquecimento. Nesse momento eu queria convidar a participação especial da minha querida professora Ruth. Ela é uma pessoa muito importante na minha formação, foi minha professora de faculdade também. E ela vai trazer algumas lições preciosas da vida de Esther antes de nós concluirmos a nossa lição. É com você, professora Ruth. Olá, Carlos. Que bom falar com você e falar com todos os ouvintes desse vídeo, principalmente sobre uma mulher bíblica tão valorosa quanto Esther. Esther, aquela judia que se tornou a rainha da Pérsia. Que história maravilhosa dela. Ela me encanta e sempre ela me lembra aquela frase, aquela expressão que a gente fala: essa pessoa é bonita por dentro e por fora. Esther foi realmente uma pessoa linda, por dentro e por fora. É um objetivo da mulher cristã ser assim, ser bela fisicamente, mas principalmente bela aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Pai. Esther foi uma mulher bonita, não temos dúvida. Aconteceu ali na Pérsia como se fosse um concurso de Miss. As mulheres mais lindas daquele reino foram convocadas e Esther foi escolhida, não somente para estar entre aquelas mulheres bonitas, mas depois como a própria rainha da Pérsia, como esposa do rei Assuero. Então, com certeza era linda fisicamente. Mas Esther era muito mais bela por dentro, interiormente. Ela foi uma mulher corajosa, destemida. Ela foi uma mulher sábia. Ela soube como agir no momento certo. E ela foi submissa a Deus. Ela lembra também aquele texto de Provérbios 31:30 que diz: enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Esther é louvada, porque Esther soube agir no momento certo, como o seu primo disse para ela, né? Quem sabe se não foi para esse momento que foste conduzida à realeza? Quem sabe se não foi para este momento? A beleza interior ela é conquistada com a comunhão com Deus, com a oração, com o jejum, como Esther demonstrou e fez. Assim a gente adquire. E cada mulher cristã tem que ter esse objetivo de saber qual o propósito de Deus para ela, por que ela está aqui, qual é o talento, e nunca enterrar esse talento, porque nós não sabemos para qual momento que Deus está nos chamando, está nos convocando. Nós estamos num momento difícil no nosso país. Quem sabe não é num momento como este que nós fomos chamadas por Deus. Quando eu penso em Esther, eu lembro de José. Os dois têm histórias muito semelhantes.
Os dois foram estrangeiros. Esther, estrangeira na Pérsia. José, no Egito. Esther torna-se rainha. José se torna o governador do Egito. Esther foi usada por Deus para interceder ao rei Assuero pelo seu povo e para livrá-los da morte. José foi usado por Deus para livrar não somente o povo do Egito, mas também os hebreus da fome. José também tem uma frase, ele diz algo parecido daquele momento. É lindo o que José fala em Gênesis 50:20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus tem um propósito para todos nós. Teve para Esther, teve para José e tem para você. Qual o propósito de Deus na sua vida? Empenhe-se em descobrir e não enterre seu talento. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, professora Ruth. Com certeza a sua participação foi muito especial para todos que acompanharam essa aula. Que história fantástica que nos apresenta o livro de Esther. Quantas lições preciosas para as nossas vidas, de coragem, de confiança em Deus. E curiosamente, um livro que não traz o nome de Deus, talvez seja um dos livros que mais mostra a atuação de Deus na história também. Talvez isso vale muito para as nossas vidas. Às vezes nós queremos nos passar por pessoas que creem, por crentes, por pessoas que acreditam, e nós só falamos palavras, versículos como papagaio, citamos, mas nós não vivemos aquilo que nós falamos, nós não vivemos a nossa prática. Enquanto muitas vezes pessoas que nem saem citando por aí muitas vezes alguns versículos, ou nem saem citando algumas histórias, mas são pessoas que vivem na prática aquilo que a palavra de Deus ensina, são realmente pessoas que fazem a diferença na sociedade. Muito obrigado a você pelo carinho, pela paciência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. É sempre um privilégio para nós participarmos dessa aula. É sempre com muito carinho que nós a preparamos. Espero que tenha sido proveitoso para a sua vida também. Desejo a todos uma excelente semana.